Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Essa é uma frase atribuída a Sócrates e que elucida a forma mais digna de humildade. E ter humildade intelectual é fundamental para que a gente consiga manter a busca incessante por conhecimento. A gente está terminando o primeiro quarto do século XXI já, e a impressão que eu tenho é de que a curva de conhecimento e sabedoria das pessoas está decrescendo. E muito disso se deve ao fato de as pessoas gostarem do conforto, se acostumarem, se acomodarem com o conforto atual e terceirizarem o aprendizado, o pensamento, o raciocínio para os algoritmos, para os aplicativos, para as máquinas, para a inteligência artificial. Hoje as pessoas acham que sabem de alguma coisa porque um amigo falou, porque ouviu num podcast, porque viu uma live de um influenciador. Esse é o clássico ignorante que não sabe que é ignorante. Porque tem opinião para tudo, ou quase tudo. É aquela pessoa que não se permite estar numa posição de não saber a respeito de alguma coisa. De achar que precisa ter opinião para tudo, que precisa se manifestar sobre tudo, que precisa saber pelo menos alguma coisa sobre tudo. Só que se a gente terceiriza o nosso pensamento, o nosso raciocínio, onde a gente está indo buscar as informações? Consultar o Google para ter alguma informação superficial a respeito de algum tema é de uma mediocridade tão rasa, mas é tão comum que as pessoas confundem isso agora com ser normal. Aquele que entende ser necessário emitir uma opinião sobre tudo, que se entende como uma pessoa superior intelectualmente, é justamente aquele que não conhece a sua ignorância. A gente não sabe e nunca vai saber profundamente sobre todas as coisas, sequer sobre aquelas coisas que mais nos interessam. Porque conhecer profundamente alguma coisa, a menos que você seja profissional nessa área, exige reflexão, exige estudo, exige dedicação, tempo, esforço, energia. Lá atrás, na Grécia Antiga, os filósofos questionavam o conceito de tudo, ainda que eles explicassem o conceito das coisas por meio da sua importância. Por exemplo, o que é justiça? A justiça é algo muito importante, sem a qual não conseguiríamos viver em harmonia. Mas eles não descansavam até entender o conceito de justiça, não apenas explicar o porquê da sua importância. A gente não pode se deixar levar por aquilo que ouvimos de pessoas que não estudaram o assunto. Opiniões, achismos, isso todo mundo tem, nós temos. Mas a gente precisa ter coragem para dizer que não tem opinião sobre tudo. É muito mais digno dizer que não tem opinião sobre algo que não conhece ou que não estudou profundamente do que cuspir ideias sobre as quais sequer parou para refletir. Sábio é aquele que, conhecendo os limites da própria ignorância, como teria dito Sócrates, busca o conhecimento para expandir sua compreensão sobre o mundo e as coisas que o cercam. Se hoje vivemos um momento em que terceirizamos o aprendizado de quaisquer habilidades, não nos preocupamos com a memorização, com o desenvolvimento da reserva cognitiva para o futuro, não é de espantar que a massa da população esteja cada vez mais apedeuta. Avançamos em tecnologia, fazemos coisas inéditas que nunca tínhamos pensado antes, mas a maioria das pessoas não consegue interpretar texto, não consegue interpretar um gráfico, não consegue distinguir o que é verdade ou não pela razoabilidade, não consegue aplicar a razão e a plausibilidade num golpe feito pelo WhatsApp. Puxando um gancho para minha área, hoje as pessoas aprendem sobre nutrição por meio de Reels no Instagram. Buscam mini consultas médicas particulares, mandando resultados de exames nas caixinhas de perguntas dos profissionais de saúde. Tomam por verdade absoluta aquilo que o médico disse, mas logo ficam confusas com a contradição dita por outro profissional. E querendo terceirizar tudo para ficar no conforto, acabam por não saber em quem acreditar, quando a área da saúde está cheia de evidências científicas a ponto de não precisarmos ter que crer como se fosse um ato de fé. Ter consciência da própria ignorância é um ato de humildade, mas não deveria ser a justificativa para se acomodar perante o desconhecido. Quem é você nessa população atual? Faz parte da galera do conforto? Tem terceirizado o pensamento, o raciocínio para a inteligência artificial, para as máquinas, para os algoritmos?
ou tem trabalhado a sua reserva cognitiva, suas habilidades, o seu aprendizado? Deixa aqui nos comentários quem é você nessa sociedade, se você está terceirizando os seus aprendizados em prol da comodidade, se está ciente da ignorância ou se essa mensagem clareou um pouco as ideias sobre como a nossa sociedade tem vivido atualmente. Mas se não quiser comentar também, não tem problema nenhum, tá tudo bem? Deixa o like se você gostou, que isso vai servir de feedback para mim. E como sempre, se tiver qualquer assunto correlacionado que você queira sugerir para ser abordado num próximo vídeo, eu vou adorar saber. Leiam, estudem, façam boas escolhas e até o próximo vídeo. Tchau!